Venda Mais, com Gelson Pandolfo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no programa Venda Mais vamos ter um especial com o Paulo Navarro. Nós vamos bater um papinho sobre segurança de dados, servidores, enfim. O Paulo Navarro é CEO e fundador da empresa NetStructure de São Paulo. É uma empresa global hoje. E Paulo, tudo bem? Tudo bem. Paulo, queria que antes da gente começar o nosso bate-papo, que você falasse um pouquinho quem é você, quem é a sua empresa, enfim, o que vocês fazem efetivamente para a gente abordar depois o nosso tema aqui. Correto. Fazer um breve relato. Na verdade, eu comecei, tinha um computador, eu tenho 50 anos, comecei a mexer com informática, eu tinha 10 anos, eu ganhei um computadorzinho. Aí eu comecei a fazer algumas programações nele, enfim. Fui para a área de programação, meu início de carreira foi informatizar uma agência de publicidade que era da minha família. E aí entrei na área de engenharia, me formei em engenheiro de telecomunicações pela USP. Fiz concomitante, estudava engenharia durante o dia e fazia faculdade de administração à noite na FAAP também. Aí terminei a minha graduação no Brasil, já tinha uma empresa de distribuição de produtos de informática, abri ao longo dos anos o meu primeiro data center aqui, aí fui no Brasil, aí fui fazer mestrado na Universidade de Stanford. Terminei meu mestrado, eu tinha 26 anos, voltei para lá para fazer doutorado e depois pós-doc na mesma universidade. Pertenço ao board da Universidade de Stanford, já fui diretor pela universidade, indicado, fui diretor por 12 anos na SNIA e fui diretor por 10 anos na ISACA, são as duas maiores entidades de classes na área de redes e na área de segurança do mundo, e ficam baseadas nos Estados Unidos. A empresa a NetStructure é uma empresa, na verdade, americana, que tem escritório no Brasil, porque eu sou brasileiro, mas tem escritório em 14 países. A gente fundou o Alexander, eu, Paulo, né, e o Paul Gilbert, que é o Paulo americano. Nós estudamos juntos, montamos a empresa, a NetStructure, que é uma empresa de segurança de dados, que a gente chama de MSS, Managed Security Services Provider, e a gente montou quando a gente terminou, são 24 anos, quando a gente saiu do mestrado. De lá para cá a gente montou a empresa com 3 sócios e um total de 13 pessoas, hoje nós somos 4.800 pessoas. A gente é a maior empresa do mundo na área de segurança e o nosso segredo de sucesso foi tornar segurança algo simples e viável para o pequeno e médio negócio, até porque até 10 anos atrás e ainda hoje em alguns locais, todo mundo fala em segurança, só pensa em coisa cara, ou seja, só empresas muito grandes que demandavam e também podiam pagar por serviços de segurança, né? Então, para você ter ideia, a gente cobrava 15 anos atrás, desconte a inflação do dólar, a gente, quando abriu a empresa, cobrava $2.000 por hora o nosso serviço de segurança. Hoje, os serviços custam em torno mais ou menos de $200 por hora. Então, o mercado cresceu muito e a coisa barateou também. Bom para todo mundo. E isso para aqueles que podem pagar por avulso, né? A gente está falando de serviços especializados quando você fala de avulso. Agora, o que a gente faz, a gente criou um conceito. A gente saiu há 10 anos atrás, nós compramos uma empresa chamada Altermédios, que tinha um projeto na América Latina, que focava clientes de pequeno porte. E a gente só tinha clientes de grande porte. E aí a gente levou tecnologia para o pequeno porte, eles nos levaram um modelo de negócio de atingir o pequeno porte. A gente entrou com tecnologia e eles com conhecimento. E aí a gente passou, para ter ideia, de administrar 1.700 firewalls pelo mundo. Hoje eu acho que mais de 1 milhão de firewalls, eu não tenho o número de cabeça, mas certamente mais de 1 milhão de firewalls. Firewalls de pequeno, a maioria de pequeno porte, mas a gente tem firewalls de grande porte, por exemplo, na sede do Bank of America, que só na sede trabalham 15 mil pessoas, enfim.
faros de data center gigantes para bancos como Itaú, Bradesco, enfim, e bancos americanos principalmente. O nosso público de grande porte é formado essencialmente por empresas financeiras, que são os que mais demandam segurança, mas além é o nosso maior faturamento ainda, né? Eu brinco aquele Pareto 20-80, 20% dos clientes respondem por 80% do faturamento e o restante dos 80% respondem por 20% do faturamento. Mas o que ocupa mais a nossa operação e, na verdade, a nossa grande escola, o nosso grande expertise é no pequeno porte, porque aquilo é uma indústria, né? O que acontece em 1 milhão de localidades, né, vai nos dando base para melhorar os clientes de grande porte e as demandas, vamos dizer assim, de segurança e estabilidade dos clientes de grande porte acabam virando regras que a gente pode espalhar de graça para 1 milhão de clientes pequenos, cobrando um pouco. Então, isso está aumentando, acho que já não é mais 20-80, acho que é 30-70, eu não cuido muito dessa área de números da empresa, né, vamos dizer assim, nem de finanças e nem da área de infraestrutura. Eu cuido mais da parte da empresa, na parte de estratégia, de novas tecnologias e de operações. Embora não trabalhe full time em operação, já trabalhei, mas o meu trabalho na empresa é uma empresa só formada por engenheiros, pra você ter ideia, de 4.800 pessoas. A gente tem 1.600 pessoas com no mínimo um nível de mestrado. Então a empresa é uma boutique de tecnologia, né? Então, e a gente vai crescendo, a gente vai investindo nas pessoas para que elas hoje nós somos 5 sócios principais e mais 22 sócios associados, ou seja, são 27 sócios da empresa. Então é uma empresa que cresceu pequena, continua como se fosse uma empresa pequena, não deixa de ser uma empresa, embora seja a maior empresa específica em segurança. A gente fatura hoje mais de 3 bilhões de dólares pelo mundo, mas não deixa de ser uma pequena empresa, até eu brinco na questão de administração. A gente é muito bom tecnicamente, mas a questão administrativa da empresa, marketing, etc., a gente ainda conserva os primórdios de 24 anos atrás. A gente é bem caipira do interior, assim, enfim. A empresa vem crescendo, mas a gente não consegue transformar ela num negócio estruturado. Já tentamos, já tivemos um investidor externo, mas o pessoal só pensa em número, finanças e não quer investir, só quer tirar. E esse nosso segmento é um setor que, se você não investe, ele não cresce. E aí você perde os clientes, enfim. A gente vive ciclos de lucro e prejuízo, mas sempre caminhando para cima. Tem que investir para... É o desafio de todo mundo, né? De todo empreendedor, né? De todo empresário, né? O problema é que o pessoal que quis comprar a nossa empresa e depois investir, depois saiu, não entendia isso. Eles só entendiam de finanças. Tem que dar dinheiro. A gente quer tirar dinheiro. E não adianta. Você precisa dar capim para vaca. Sim. Né? Então, se você não investe em gente, não paga melhor seus profissionais, não. Os caras vieram fazer um due diligence e falaram: vocês são loucos, vocês pagam quase o dobro do mercado para as pessoas na mesma função. Eu falo: pois é, isso faz da gente a maior empresa e a melhor empresa. Senão a gente formaria esse pessoal e eles iriam embora. A gente tem um turnover mínimo, porque a empresa investe nas pessoas, a empresa paga bem as pessoas, e aí a gente investe muito em tecnologia, a gente tem a melhor tecnologia, melhor treinamento, e as pessoas que trabalham porque tem treinamento. Que as empresas, uma pessoa que trabalha em banco, por exemplo, ela entra lá, no dia que ela entrou, acabou. O cara fala assim: você vai fazer a certificação de tal produto, $15 mil e precisa de um mês. Você é louco, esquece isso, pega um livro e lê. Então não adianta. Agora você imagina você reciclar um time inteiro. E isso, por exemplo, é uma coisa que a gente já deu várias entrevistas. Por que a empresa de vocês ainda não foi adquirida por nenhum grande grupo? Eu falo: é só ver a Dell, que comprou o nosso concorrente, o segundo maior concorrente do mundo, que faturava 1/6 do que a gente faturava, né? E comprou, ficou 3 anos com o negócio e fechou. Não sabe gerenciar serviço.
entrou com uma visão, e olha que a Dell é uma empresa do segmento, mas não adianta, põe um banco para gerenciar uma empresa de tecnologia, é comprar para fechar a empresa em questão de tempo, porque vai ganhar muito dinheiro num primeiro momento, reduz o salário de todo mundo vai embora, acabou a empresa. É uma empresa, vai começar a comprar tecnologia mais barata, vai dar mais lucro, mas a porcaria do serviço vai cair. E aí os clientes vão embora, você não vai ter o mesmo nível de serviço, acabou a empresa. Então, empresa de serviço é uma empresa muito sensível. Então a gente brinca, a gente é focado em operações, em tecnologia, investimento, e com isso a gente brinca. Como empresa, a gente é pouco empresário e muito prestador de serviço. A gente foca muito no aspecto fornecedor e não no aspecto ganho, né? E olhando sempre para frente, mas a verdade é que a empresa vem crescendo, os números mostram, né? O difícil é as pessoas entenderem isso, e a demanda está cada vez maior. O dia que o mercado entender isso, a gente já mostrou para uma série de fabricantes que eles podem baixar o preço e ganhar no volume, que eles não precisam vender um Fire, eles podem vender 1000 Fires para ganhar a mesma coisa. O duro é que o pessoal demora para se convencer disso também. Realmente. Paulo, para a gente começar aqui, a ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre a tecnologia. Chegou aí para quem estava relutante, internet, smartphone, enfim, tem vários fatores aí que estão no dia a dia das nossas vidas e principalmente das empresas. A integração aí com as formas de pagamento hoje, pagamento via celular, cartão de crédito que já está, acredito que há pouco tempo aí já vai ser extinto e vai ter tudo via celular, mas enfim. Eu queria bater um papo contigo sobre essa mudança aí que está acontecendo e principalmente, vou falar localmente, a gente teve várias empresas que tiveram servidores bloqueados por invasão, então perderam os dados ou tiveram que pagar por isso. Então, a ideia é o quê? Mostrar essa realidade atual e o que tem no mercado hoje para evitar esse tipo de problema. Para você evitar. Então, assim, o que é hoje uma invasão num servidor de uma empresa, numa lojinha de uma empresa pequenininha, diferente de uma invasão de um banco, enfim. Por que invadem, entre aspas, uma lojinha aqui em Sinop para bloquear um servidor? Tá. Bom, o mundo, como você falou, cada vez o que a gente chama de roadmap na área de segurança, de infraestrutura, principalmente, o mundo cada vez, a globalização exige que o mundo seja conectado. Sendo conectado é online. O que a gente chama de mundo online é o mundo IP. O mundo IP é o mundo de público, né? É um endereço público, né? Ou seja, é o mundo da internet que todo mundo conhece. Então, meios de pagamentos, transmissão, rádio, o que você puder imaginar, e inclusive voz, que muita gente não fala, mas a voz já é sobre IP. É o famoso VoIP, ou a telefonia IP, que todo mundo confunde uma coisa com a outra, mas enfim. Né? O mundo é IP, essa é a rede que mais cresce, que mais se conecta no mundo. Agora, tem um problema. Qual o problema? Como é uma rede pública, você precisa de segurança, né? Por que as pessoas, respondendo a sua pergunta, por que as pessoas invadem um servidor ou uma máquina, vamos chamar assim, né? Servidor é porque serve algum serviço, mas uma máquina poderia ser um notebook, né, com um banco de dados, seja lá o que for, né, e criptografa aquele banco de dados. E aí fala, se você quer a senha para descriptografar isso, você me paga 10, 20, me paga X. Né? Isso, óbvio, recebe-se em Bitcoin, recebe-se num monte de moeda, via cartão de crédito, enfim. Os caras, o hacker é um cara que ele é muito criativo, né? Então essa é uma invasão, como essa que aconteceu aí, e na verdade são malwares, né? Você planta isso dentro de uma página HTTP, dentro de um arquivo, compila isso dentro de uma foto, dentro de um programa, né? O que a gente chama de malware. E esses botnets, que são robozinhos, eles entram passivamente, eles não invadem a sua máquina e vão lá e criptografam o banco. Eles entram passivamente através do e-mail, de navegação, do que quer que seja, e você executa ele dentro da sua rede, e aí esse robozinho vai lá, procura, tem banco de dados? Tem. Ele pega lá, insere um algoritmo de criptografia, gera uma chave, manda essa chave para o dono da invasão e fala, muito bem, se você quer acessar seu banco de dados agora, você precisa
da chave, da contrassenha, né, da chave de criptografia para descriptografar seu banco. Muitos pagam, descriptografa o banco, né, e volta a funcionar. Outros vão lá, deletam, apagam a máquina, reinstalam tudo e ficam fora do ar. Tinham backup, voltam backup, perde uma parte dos dados e assim vai. Né? Se isso for um servidor de ERP, você tem problemas fiscais, você tem que relançar, enfim, os prejuízos são diversos. Né? Cada setor sofre um impacto disso. Mas, nesse caso específico, o objetivo é ganho de dinheiro, puro e simples. Se cada clientinho me pagar $100, eu tenho 1.000 clientes, o hacker enxerga assim, eu tenho $100.000. O cara vai pagar $100, o cara vai pagar $1.000. Quanto vai custar para ele reinstalar a máquina? Não sei. Então, tem de tudo. Né? Então, embora não seja algo louvável, a gente pode imaginar que as pessoas tem o petrolão, nego desviando dinheiro para tudo quanto é lá no governo, e também tem hacker querendo o seu dinheiro. Né? Aí a pergunta é, o que você faz para proteger isso? Você precisa isso que eu ia perguntar para você agora. Você precisa ter um controle, é o que a gente fala, como se fosse um guarda, né? Hoje quem mora em condomínio, né? Seja ele num condomínio fechado de casas, tem o quê? Uma portaria, né? Controla quem entra, quem sai, né? Elimina 90% dos problemas, exceto o cara chega com uma metralhadora, fisicamente falando, lá, enfim, aí a portaria blindada, enfim. Então, se você está dentro de um condomínio de casa fechada ou vertical, que é um prédio, você tem uma portaria. É o que a gente chama de gateway, portão de entrada e de saída. Se ouve popularmente, o meu gateway para a internet, ou seja, a sua conexão, sua porta de entrada e saída com a internet. Que nada mais que o seu link ou os seus vários links que você tem. Um da operadora A, outro da operadora B. Por exemplo, para você não ficar na mão, ter 2 links para ter redundância e usar os dois, balancear a carga. Então esse equipamento não só vai fazer o balanceamento de carga, vai fazer o failover quando cair um link, como ele vai controlar tudo que entra e que sai. Inclusive esses malwares, esses botnets. Ele vai abrir esses arquivinhos e vai falar assim, opa, aqui tem uma merda, eu vou lá e tiro cirurgicamente, bloqueio aquele arquivo aí, enfim, a empresa que vai tomar conta da segurança, e pode ser terceira ou pode ser própria, no mercado de small e medium business, eu falo que nem nas grandes corporações isso deveria ser feito internamente, né? Mas por questões de compliance, de regras, às vezes é feito internamente com a ajuda de terceiros, como o nosso caso. A gente tem profissionais alocados que a gente chama on-premise, dentro do cliente. O cara exige que esteja lá no Security Operation Center dele, os nossos profissionais. Para alguns tipos, porque não pode sair informação da empresa, enfim, não pode ter acesso externo. Agora, as empresas pequenas e médias, que são maioria no mundo, não tem condição, não tem uma pessoa gerenciando, não tem sequer uma pessoa que conheça. E eu brinco, né? Um firewall, para você simplesmente botar ele na rede e dar o Quick Setup Wizard, ele não funciona. Você vai continuar vai pagar, vai gastar dinheiro, achar que está protegido e não funciona. É que nem você botar a guarita sem o guarda, né? E o portão você encostar. Hoje muitas empresas ou empresários falam assim, eu tenho um antivírus pago, um antivírus bom. O antivírus resolve isso ou ele é para outra situação? Parte. O antivírus resolve alguns cenários dentro daquela máquina específica, tá certo? Agora, o que a gente chama de antivírus aplicado no gateway, né, que é na entrada, que é onde você vai, por exemplo, o que o antivírus da sua máquina resolve se você estiver navegando numa página e aquela página entregar para você um plugin ou no próprio HTML vier um malware? Nada. Então você precisa, tem um nome que chama assim, um nome técnico, fala assim, middle in the man, né? O homem que está no meio, esse cara que está no firewall ali, o porteiro, ele tem que checar, chegou um arquivo zipado. O que acontece se você não acionar o teu antivírus para abrir? Ele não vai fazer nada. Agora, pelas normas de segurança, 27001, 27002, as ISOs, né? Que ninguém sabe o que é. ISO, todo mundo acha que é ISO 9000, ISO de produção, de serviço, tal, mas existem normas para segurança. Esses arquivos só abrem
pelo firewall. O único equipamento que abre isso aí é o firewall. A sua máquina não abre, não vai fazer. Então, o antivírus ele protege em alguns cenários. E ele tem uma função local, não uma função de borda, que a gente chama de perímetro. Porque segurança perimetral e segurança local são duas coisas diferentes. Exatamente, o perímetro ele tem uma segurança muito mais robusta, que é para evitar que entre na sua rede, entre no seu ambiente. Então, o antivírus, como você fala que está localizado no seu servidor, na sua máquina, ele serve para proteger o ambiente local, para um pendrive que entre local, para alguma coisa. Agora, uma vez que o vírus, o botnet, seja lá o que for, o malware, entrou na sua rede, ele não deveria ter entrado, tá certo? Na verdade, a função de um firewall, no caso, é bloquear a entrada dentro de casa. Depois que entrou dentro de casa, não tem mais o que resolver. É que nem se fala assim, vou tentar dar tiro no bandido, né? O revólver serve, mas já tá dentro da sua casa, né? Sim. Trocando tiro com você. Quer dizer, é melhor você parar o cara lá na portaria, de preferência do lado de fora do condomínio, meter bala nele do lado de fora do condomínio. Paulo, em relação a dados, a segurança, hoje a gente tem o que? Nosso servidor local, que a gente estava falando, e existe o tão falado hoje servidor nas nuvens. Eu queria que você explicasse, simplificando, o servidor local todo mundo já sabe o que é, então assim, existem algumas vantagens e desvantagens, e assim, o que é a nuvem para as pessoas entenderem na prática, né? E qual que é a vantagem de um e outro, e hoje a gente percebe que boa parte dos softwares, tanto RP, de vendas, ele está online. Essa evolução do software, sair do offline para o online, está levando as empresas a irem para as nuvens. O que isso na prática é? O que é a nuvem? O que é? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, os serviços, né? E servidores, sejam serviços de e-mail, são mais comuns, hoje a maioria estão na nuvem. O Office 365, muita gente, por mundo corporativo, usava o Exchange dentro de casa. Agora com o Office 365, ele passou a ser um serviço de nuvem. Isso deu uma grande visibilidade e credibilidade para o serviço. Agora, basicamente, o que é? Você ter o serviço dentro da sua rede interna ou dentro de um data center. Nuvem nada mais é do que você ter um serviço dentro de um data center. Esse data center é da Microsoft, é de A, é de B, é de C, é de D, está no Brasil, está fora do Brasil, está em São Paulo, está em Sinop. Onde está esse data center? Né? Ele é um data center. Né? Então, um data center, ele tem vários níveis de segurança, inclusive com questão de energia elétrica, de redundância de links e isso é a primeira vantagem de você levar um serviço para a nuvem, é essa. Segunda vantagem, você não precisa investir dentro de casa nesse ambiente, não precisa ter especialistas dentro de casa para esse ambiente, ou seja, então seu investimento vai ser zero. E você compra tudo isso como serviço. Ou seja, você paga, pay per use. Precisa de um servidor maior? Paga mais. Precisa de 2 contas do Office 365? 2 contas. Precisa de 50? Paga por 50. Então você paga pelo seu uso, como energia elétrica, como água, como tudo na vida. Então você pode dimensionar melhor e ter uma escalabilidade. Agora, imagine que você compra um servidor que atenda 50 e-mails dentro da sua empresa. Aí sua empresa tem dentro de casa. Aí de repente sua empresa cresce de 500. Você joga o servidor de 50 fora, compra um novo, reinstala tudo, Aí teve uma crise. Aí sua empresa volta para 200 funcionários. Puta, você já pagou as licenças, o servidor está superdimensionado, né? E você está com as licenças pagas. Dentro de isso aí que a gente chama de TCO, Total Cost Ownership, que é o custo de propriedade, ele fica muito caro. Você tem um investimento inicial muito caro que você precisa trocar. Quando você está na nuvem ou está num data center, você vai comprando, aumentando e diminuindo a sua demanda conforme você precisa. Precisa de mais, contratar mais, precisa de menos, contratar menos, simples assim. Então, a escalabilidade é o segredo do sucesso e a qualidade dos serviços na nuvem é o segredo do sucesso. Mas tudo isso, o seu ambiente na nuvem vai ter, tal qual dentro de casa na nuvem, vai ter que ter segurança, vai ter que seguir as regrinhas. Ele tende, principalmente para clientes de pequeno e médio porte,
tendem a estar muito melhores, estáveis e seguros dentro da nuvem. Isso estatisticamente como a gente pode falar, não dá para contradizer isso. Falem o que falar, não, eu vou manter dentro de casa. É questão de roadmap, é fluxo. O mundo, tal qual o mundo é cada vez mais online, é fato que as empresas não vão ter mais servidores dentro de casa. Principalmente vai ser exceção. Né? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Aí eu vou me colocar eu como empresário que estou pensando e eu falo assim, mas eu sou muito preocupado com as informações que estão dentro da minha empresa. Que alguém enxergar meus números, saber quanto que eu faturo, enfim. Existe essa segurança nas nuvens? Eu consigo ter essa garantia de que ninguém vai invadir lá e vai ver o dono do servidor lá vai abrir, vai ver as minhas informações? Como que funciona isso na prática? Esse é uma quebra de paradigma, tá certo? Porque segurança não está atrelado se o servidor... Você, quando tem um servidor dentro de casa, a rádio, por exemplo, você também está na nuvem. A diferença é que fisicamente ele está aí ou está fora, mas você concorda que ele está aberto para o mundo público? Sim. Então você fala assim, muito bem, eu consigo acessar, eu digito lá um usuário e digito uma senha. Você de fora da tua empresa, da rádio, você pode acessar teu servidor, não pode? Está aberto. Hoje eu faço isso. E se ele estiver na nuvem, não é o mesmo procedimento? Sim. Então, onde você está mais seguro? É a mesmíssima coisa. Se você não tiver normas de segurança e procedimentos de segurança, aquele teu usuário, aquela tua senha vai ser hackeada e vão acessar ele estando dentro da sua rádio ou no melhor data center do mundo. Então, isso aí é uma questão de normas de segurança, princípios de segurança. Né? E não de estar fisicamente dentro de casa, não. Os empresários têm muito essa dúvida de falar, não, eu tenho medo que isso vá para a nuvem, roubem, estuprem, matem, façam, aconteça. Não. Segurança é algo que você tem que pensar dentro. Uma vez que o seu servidor, a sua rede é ligada à internet, portanto ela é pública, ela sofre os mesmos efeitos de uma rede, do teu servidor estar num data center. Só muda que o teu data center aí não é tão bom quanto um data center externo, né? Paulo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você desse umas dicas para o empresário que está com dúvidas, para o empresário que talvez passou por uma situação dessas, para quem quer evitar, enfim. Quais são umas dicas essenciais para a empresa ter em relação ao cuidados com os seus dados? E quando a gente fala, nós estamos falando de dados de servidor, mas dados de cuidar o que você coloca, um e-mail, de repente, que você tem uma informação que vai ser útil para o seu concorrente, de repente, né? Mas assim, quais são para você ter segurança nos dados? O que é essencial hoje? Umas dicas essenciais para você ter segurança nos seus dados, nas suas informações. Tá. Vamos pensar aí, essa é uma pergunta que dá para responder alguns dias isso aí, né? Dá para você fazer um meeting só de segurança de dados. Dados é muito generalista. Até que nem você falar, aplicações financeiras, vixe, tem um monte. Dados, você primeiro precisa pensar na segurança, ou seja, você simplesmente para recuperação de desastres. Ou seja, você não perdeu os dados, famoso backup. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como você falou, a questão do sigilo, né? Esse dado é um dado sigiloso, é quanto a minha empresa fatura, é o banco de dados dos meus clientes, enfim. Então, esse é um sigilo. Então, você tem que abordar um e-mail que eu troco, um e-mail que eu troquei, por exemplo, com alguém. Um e-mail que você troca com um funcionário falando, olha, estou te concedendo férias. Aí aquele funcionário dali uns anos fala, olha, nunca tive férias. Fala, não, tá aqui, ó, o e-mail que a gente trocou. Simples e-mail. Mas ele é um e-mail importante, então você precisa guardar aquele e-mail, ter acesso àquelas informações, fazer parte do histórico do teu negócio. Então tem diversos cenários que a gente poderia abordar de forma prática. O que é a segurança da informação? Por que manter os dados? Né? E principalmente não ser invadido.
né? É aquela história, né? Os seus dados então, ser criptografado por você para gerar segurança é uma coisa, ser criptografado por um terceiro para que você fique refém dele, tenha que pagar um valor, é outro. Isso são cenários diversos. Então, a gente precisa sempre falar, a dica que eu dou assim, para os empresários, né, de grande, pequeno porte, não acha que você que só os pequenos empresários eles têm menos informação, porém eles são até mais rápidos, né, na forma de agir. As grandes empresas elas têm muitos fantasmas, etc. Mas a primeira dica que eu dou é consulte-se sempre com um especialista. Todo mundo quando está doente vai para o médico. As pessoas não têm essa mania de contratar um especialista. Não, eu tenho uma empresa aqui de informática, o que o cara faz para você? Tudo. Nossa, ele vende computador, ele é especialista em segurança, ele instala, ele é especialista em... Nossa, o cara é muito bom. Engraçado, a gente tem 4.800 pessoas e a gente não consegue fazer tudo isso. Eu sou cliente do Office 365, da Microsoft, uma empresa fez a nossa migração do servidor interno para o externo, e olha, nós somos uma empresa de uma boutique de tecnologia, mas a gente recorre, sim, a prestadores de serviços. A gente tem empresas que mantêm os nossos servidores sistema operacional no ar, né? Porque são especialistas no Windows 10, são especialistas, tem empresas de helpdesk que dão suporte pra gente em Word, em Windows, em Excel, porque a gente não tem especialista em tudo dentro da empresa, nem quer ter, nem faz sentido. Então, eu brinco, nós somos uma empresa de tecnologia e nós somos clientes de empresas de tecnologia. Então, é impossível que um único fornecedor, principalmente pequeno porte, consiga suportar principalmente um segmento de segurança e infraestrutura que é muito, muito técnico. E vou dizer uma coisa, não dá dinheiro. Hoje dá dinheiro aplicativo, você criar o Uber, você criar um site de namoro, você criar uma série de coisas. Então, para você ter ideia, a universidade onde eu estudei, em Stanford, se você for para a área de empreendedorismo, na área de TI, nossa, cada 1.000 caras que estão lá dentro, 999 estão nessa área, querendo inventar alguma coisa. Facebook, querendo inventar algum aplicativo de relacionamento, de conversa, de pedir pizza, do que você imaginar. Né? Por quê? Porque o cara inventa, faz o programinha e vende por 1 milhão, 2, 10, um joguinho, milhões de joguinhos por $1, dá milhões de dólares. Agora, infraestrutura, você tem um cara, é aquele cara que é apaixonado e que conhece o que a gente chama de mundo de baixo nível, né? Ou seja, linguagem de máquina, que é o que acontece, os pacotes, o que trafega na rede e o que mantém tudo isso online, desde uma tele, um banco, uma rádio, um comércio, uma empresa de pagamento. Isso não atrai muita gente, porque esses caras ganham salário, não ganham milhões. Todo mundo, quando vê meu currículo, fala: o Paulo deve ser bilionário, né? Não, o Paulo é como outro qualquer cara, ganhou dinheiro, bem sucedido, eu não posso reclamar, né? Os sócios da empresa, o Paul, o Alexander, são os 22 sócios, né? São pessoas, aliás, eu brinco, na nossa empresa a gente tem muita gente ganhando bem, o que faz com que os sócios principais não ganhem mal, relativamente mal, né? Então, não é um setor, se você quiser ter expertise, você não vai ter um cara rico, porque você precisa pagar bem. Então, isso não atrai gente, portanto, não forma especialistas. Então, o que a gente vê no mercado são generalistas. Então, se você tiver um câncer, qual que é a dica que você dá? Cara, vai no oncologista, não vai no clínico geral. Existe muita gente de informática, o cara nem é formado em informática. Não, o cara é sobrinho do dono, filho do dono. É cada aberração que você fala assim, isso é o que mais você vê no mercado e é o maior perigo das empresas. Não é nem ser atacado, é o próprio carinha de informática perder os dados, fazer besteira, deixar tudo aberto, configurar um firewall, você tem firewall, mas o cara não configurou, continua aberto, entendeu? Então, esse é o maior perigo das empresas, é achar que está seguro. Agora não é uma coisa de bicho de 7 cabeças. Agora, os cânceres são curáveis, você tem hoje cardiologista, hematologista, oncologista, otorrino, você tem tudo, cara pro estômago, são especialistas.
não é mais esse papo de ser operado por um clínico geral. E com o plano de saúde, ou seja, você paga um FII mensal para ter tudo isso, você tem lá no nosso caso, aqueles 4.800 médicos lá no hospital que cuidam cada um de uma área, ou vários que cuidam de uma mesma área que estão se revezando 24/7. É o mesmo perfil do plano médico com o hospital. Então não adianta sair não, o doutor vai operar meu cérebro. Como isso? Um clínico geral, você é louco, não opera, meu filho. Morra de câncer, você vai morrer com o tempo. Agora, se ele for operar, você vai morrer na mesa de cirurgia. As pessoas, a dica que eu dou, fazendo uma analogia que as pessoas conhecem bem a área médica, é, cara, procurem empresas especializadas, comprem serviços adequados ao seu bolso, mais de empresas especializadas. Cada vez mais, como você falar, o Office 365, antigamente quem tinha Exchange, Excel, etc., era só empresa rica, que tinha um monte de dinheiro. Hoje não, você paga lá, sei lá quanto por mês, 20, 30, 40, 50 reais, você não precisa mais comprar uma licença de $1.000, que depois que lança o novo, mais $1.000 por pessoa, 50 pessoas na empresa, $50 mil, fala, minha empresa não ganha para isso. Então, e você, depois aí você vê lá o Office já tá o Windows tá no Windows 10, o cara ainda usa o Windows 98, porque não tem dinheiro para comprar mais. Então o mundo mudou. Então as pessoas, os empresários, pequeno, médio, grande porte, principalmente os pequenos, precisam entender que o mundo é online, que a empresa dele depende de tecnologia, né? Que não é porque os problemas não aconteceram ou ele não enxergou. Como que você garante que os seus dados, a sua base de música não foi roubada? Pode ser o cara espetar um pendrive, aí o estagiário, ele vai embora. Nossa, esse cara tem tanta música, eu vou levar para minha casa. Pô, quanto tempo você guardou, editou, sei lá, todo o trabalho que você faz para isso? Então, as informações são roubadas, e eu brinco, até roubadas por alguém que não deseja, não tem uma finalidade financeira ou concorrencial, né? Mas elas são roubadas. Agora, eu brinco, uma vez que tem brecha para roubar sem prejuízo para o teu negócio, tem brecha para roubar com prejuízo para o seu negócio. Exatamente. Então, as pessoas precisam abrir um pouco, quebrar esses paradigmas, conversar e quebrar esses preconceitos, né? Esse programa que você está fazendo na rádio é bem instrutivo nesse sentido, porque as pessoas têm muito pouco. Um banco, ele manda, por exemplo, eu participei, fui convidado de bancas, né, se pesquisar o meu nome, você vai ver, fui presidente de vários simpósios de tecnologia. Por quê? Chamavam porque eu era presidente da SNAE e da ISACA, chamavam pelo meu currículo, por causa da empresa, fabricantes patrocinavam mais. Você vai num meeting desse nos Estados Unidos do Gartner Group, seja quais forem outros, Frost & Sullivan e tal, só vai cara banqueiro, CEOs, CIOs, CSOs de grandes companhias que podem pagar para o cara ficar lá 2, 3 dias, $5 mil. E o pequeno empresário não tem essa visão. Então esses programas como o teu são muito interessantes, a internet de maneira geral, para que as pessoas, porque normalmente as pessoas não gostam de tecnologia, usam, dependem e não gostam. E aí ficam refém de quem? Ou de um TI interno, tem muita empresa de médio porte, grande porte, fala, mas meu diretor de tecnologia, meu gerente de TI, tá falando que não é seguro ir para a nuvem. Cara, eu costumo dizer assim, bem claramente, brinco com as pessoas, né, sem ofender, eu falo, desculpa, cara, teu gerente de TI, se você botar de 4 em uma cela e cavalgar, se ele não cavalgar, você pode sacrificar, porque o animal não serve para nada. Ele não tem que emitir opinião, ele é um gestor interno, ele não tem que... O que ele entende de tecnologia, né? O que ele entende de serviço, qual a especialização dele? Mal ele consegue fazer a gestão do teu negócio e gerar para você alternativas viáveis, econômicas e baratas. Se ele fizesse isso, você não estava sofrendo os problemas. Realmente. Então, aí o cara fala assim, bom, mas então eu mando ele embora. Eu falo, não. Eu não estou dizendo que você não precisa. Tem algumas empresas que não precisam ter um cara de TI interno, 1, 2, 3 ou 10. Agora, os caras de TI interno, as pessoas precisam entender que eles são gestores, eles não são especialistas e operadores. Salvo raras exceções, empresas muito grandes têm especialistas dentro de casa. Mas isso é menos de 1% das empresas.
porque não compensa nem financeiramente. O Paulo, agora a última pergunta agora, eu acho que essa é a porta para tudo, que é o grande calcanhar de Aquiles de 99% dos empresários, talvez de grandes empresários. Como que eu faço uma senha segura que eu possa evitar de ser hackeado? Porque normalmente senha é meu data do meu aniversário, é alguma coisa relacionada. O que é uma senha segura hoje nesse mundo que a gente vive aí? Tá. Bom, a senha segura você deve criar ela com números, letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais. Isso dificulta você quebrar a chave. Quanto mais longa a sua senha, mais difícil você quebrar a sua senha. Isso pensando, tem muita gente que fala, o que é senha segura? Né? Esse é um outro ponto que parece bem simples. Não, põe meu aniversário, 1, 2, 3, 4. Não, aí você tá de sacanagem, né? Assim, não. Aí você pode ter o melhor firewall do mundo, tudo, mas de verdade, cara, se você tiver uma senha dessa, você tá de gozação. Então, você criar uma senha segura, basta você não fazer uma coisa que seja como a própria, não precisa nenhum cara de segurança. A lógica diz, cria uma senha que, o meu nome e meu aniversário, o aniversário do meu filho, o aniversário da minha... Nossa, tem muita. Mas se você botar Paulo, o seu aniversário invertido, você já criou uma senha segura, você concorda? É uma senha segura. Sim. Se você botar Paulo underline, Paulo asterisco, já começou a ficar seguro. E para você quebrar aquela senha, você precisaria ter um computador tão forte para quebrar aquela senha que demoraria. Então, criar uma senha segura não é só criar, é você também... Qual é uma boa prática? Trocar a senha de tempo em tempo. Tá certo? Ou seja, se você troca, pra você ter ideia, uma senha de root de um servidor, ou seja, acesso, o administrador de um servidor, ele não pode acessar sozinho, precisa de vários caras acessando simultâneo, pelo menos 3. Servidor de um banco nunca acessado por um único cara. Precisa 3 caras digitar a senha para entrar e administrar a máquina. Por quê? Porque simplesmente eu posso dar lá shutdown, desligar o servidor do banco. E aí? O banco está fora do ar. Mas eu não deletei dado, eu não fiz nada, eu simplesmente baixei o servidor, só de sacanagem. Então, se eu tiver 3 senhas, né? Então, tripla autenticação. Isso é seguro. Um processo seguro, independente da senha. Hoje você pega lá o token do banco, você vê que você tem uma contrassenha. Você tem sua senha, mais a contrassenha. Isso é indicado para servidores, para aplicações financeiras e pode ser até colocado na sua máquina, no seu micro. Se você tem uma senha e uma contrassenha, o cara não vai ter a contrassenha porque ele precisa estar no seu celular. Então, já ficou um ambiente muito mais seguro, simples e barato. Então, eu costumo dizer assim, essas são soluções existentes no mercado e que as pessoas simplesmente não usam. Tem contrassenha de graça hoje. Você não precisa comprar da RSA um token caríssimo. Não, tem contrassenha eletrônica online de graça, gratuito, né? A gente mesmo pela universidade, que nem falava de VPN, não, que eu preciso de uma chave de criptografia para VPN de 1024 bits, 2048 bits, é caríssimo. Não, a gente ia cair nas patentes, a gente disponibiliza de graça para as pessoas. Por quê? Porque quem precisa, a gente tem chaves de criptografia, para você ter ideia, para VPN, que são utilizadas por mais de, se eu não me falha o número, mais de 7 bilhões de VPNs. Pô, mas aí você deixa de vender. Claro, mas o público não pode pagar, eu trago ele para o mundo da segurança. Então, precisa pensar que existem tecnologias de entrada que suprem a necessidade de uma pequena empresa e elas são de graça. Entendeu? E lá no passado era uma tecnologia caríssima, mas que te atende hoje. Eu brinco, você precisa de um Rolls Royce para ir da sua casa para o trabalho? Não, né? E se o cara te der um Rolls Royce de 20 anos atrás? Pô, continua sendo um carrão ainda, né? Ele anda do mesmo jeito, só que ele é gastão, mas vamos dizer assim, as tecnologias elas não têm, elas são atemporais. Você precisa de um nível alto de tecnologia? Precisa. Se não precisa, usa uma de graça, cara. É por isso dos open source, né?
Isso é outro paradigma que as pessoas não entendem. Então, quando você conversa com um especialista, eu falo assim, quando você conversa com o cara da empresinha de tecnologia que já tem, ele quer te vender. Sim. Né? Ele quer te vender, porque ele só sabe vender, ele precisa ganhar dinheiro. Mas está errado o modelo desse cara, ele precisa se especializar, ele precisa ir para um segmento, e aí ele vai vender ou não, ele vai vender serviço, mas talvez o produto ele não precisa vender. E o que eu vejo, a maioria das empresas querem vender produto, e não tem segurança. Então, você pode ir lá, o cara pode ir lá e instalar de graça. Eu não tenho dinheiro para pagar a instalação, então leia lá o manual guide, installation guide lá, e se você tiver algum conhecimento, você também pode instalar. É que eu brinco, né? Quantas horas eu ganho 20 reais por hora? Bom, então eu vou gastar 20 horas para fazer isso, custa 400 reais. Por isso, se eu pagar 100 pau para um especialista instalar, bom, eu economizo 300, fica mais rápido e fica mais seguro, porque ele é um especialista. É uma conta simples. Eu falo assim, o serviço de um especialista não pode custar mais caro que o seu. Por que ele é especialista? Ele não é especialista só porque ele é bonzão, é porque ele faz mais rápido que você. Ele faz às vezes de forma automática, ele faz um deployment, ele tem ferramentas que instalam, por exemplo, uma base de 1000 estações com um clique de botão, atualiza. Não precisa de um maluco lá entrar em cada estação e, como administrador, ir mudando a regra, cara. Não, ele tem uma ferramenta que ele dá um clique, fala meia-noite de hoje, deixa as máquinas ligadas que nós vamos mudar. Uma máquina faz isso. Quando a gente cobra? Te cobra $2 por máquina. 1000 máquinas, $2.000. Isso se tivesse que ter um cara na empresa ou vários e entrar máquina por máquina, a sensação seriam milhares de horas. Custaria uma fortuna. Sim. Ou seja, você não atualizaria suas máquinas, não mudaria regras no firewall, etc. Então você imagina, você acha que a gente entra nos firewalls e atualiza 1 milhão de regras? Não, são sistemas extremamente automatizados. Um firewall tem milhares de regras, né? Então, o especialista, ele precisa quebrar esse paradigma que o especialista é caro. O especialista em tecnologia, ele te salva e ele é mais barato. A gente sempre prova por A mais B que ter o especialista é mais barato. Né? Agora, o generalista, ele é caro e perigoso, eu falo assim. Precisa tomar cuidado. Problemas graves, especialista. Generalista, ele pega um problema simples e transforma num problema grande. O custo vai ser maior depois. O molho sai mais caro que o pato, às vezes, né? Paulo, queria até agradecer pela essa oportunidade de você ter aberto aí pra gente estar batendo esse papo. Sei que você é um cara ocupado e conseguiu colocar um horáriozinho na agenda aí pra gente conversar. E eu acredito que quem está ouvindo essa nossa entrevista aqui tem algumas dúvidas. Eu queria que você deixasse um contato seu aí, comercial, ou enfim, alguém que quiser saber mais informações sobre o que você trabalha, de repente contratar teu serviço, enfim, como que a pessoa faz, acessar o site, enfim, que você falasse um pouquinho também aí desse teu lado para quem tiver interessado em saber mais informações ou contratar serviço. Tá. Primeiro, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acho que a gente, como profissional, né, seja da rádio, seja da tecnologia, nosso dever é informar. Né? O mundo fica melhor à medida que a gente distribui informação. Né? E se essa informação gerar algum negócio, ótimo. Se gerar um benefício para as pessoas sem gerar um negócio para mim, também ótimo. Né? Eu falo, a gente só vende... a gente tem uma filosofia que a gente só vende aquilo que o cliente precisa realmente. A gente não está aqui para ficar empurrando goela abaixo dos clientes, licenças, produtos pagos, né? Tem produtos que, dependendo do caso, são de graça, né? E o cliente só precisa pagar o serviço para instalar, pronto. Então, isso vale muito, né? Acho que a informação é importante, né? Falar a linguagem, peço desculpas aí se eu usei terminologias e não falei muito a linguagem do dia a dia, eu tento até fazer umas analogias. A nossa empresa, quem quiser conhecer, um e-mail é vendas@netstructure.com.br. Vai estar disponível, depois eu vou colocar a legenda aqui, vai estar disponível para copiar. O NetStructure é um nominho complicado, mas é estrutura de rede, net de rede e structure em inglês, né? Aqui no Brasil é vendas@netstructure.com.br. O pessoal vai atender, vai entrar em contato, vai falar. Telefone é 11
São Paulo, 3393-3340, e aí vai cair um menu lá, uma URA, você pode pedir vendas, enfim, pode ser designado para a área de vendas, enfim. Vamos estar aqui para atender, conversar. Nossa empresa é uma empresa muito voltada e tem muito interesse nesse negócio do small e medium business. Na verdade, é o nosso foco, como a gente falou, o nosso Pareto aí. A gente ainda fatura mais nos grandes clientes, mas é questão de tempo, a gente vai inverter, né? Eu brinco. A Apple, a parte notebook, antigamente era um negócio que as empresas, as indústrias faziam muito pouco e vendiam muito caro, pouca gente tinha. Hoje em dia a pessoa precisa para comprar uma máquina de mesa, ela precisa realmente precisar, senão ela tem um notebook, vende muito mais, custa baratinho e atende todo mundo. Então é uma questão de roadmap de tecnologia, né? A gente vai virar, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente atende cliente de pequeno porte, mais a gente vai virar, porque o caminho é esse, não tem volta, né? As empresas dependem de segurança, dependem de infraestrutura e os empresários vão ter que gostar de tecnologia. A nossa diferença aqui é que a gente tenta falar, o nosso pessoal é treinado para falar a linguagem do cliente, entender o que o cliente precisa com a linguagem dele, criar cenários e aí sim mandar propostas onde a gente vai implementar justamente aquilo que o cliente na linguagem dele colocou e mais um monte de outras coisas que a gente não precisa discutir, que são padrões das normas, né? Muitas vezes o cara fala, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fechar as demais portas. Cara, isso já é default. Por norma, a gente já põe. Eu só preciso customizar aqueles 5%, 10%, 1%, e você faz isso numa primeira etapa e, por exemplo, e faz sempre. Né? O cliente, por que o serviço é um pagamento? É que nem um serviço de saúde. Você paga uma mensalidade e usa à vontade, porque outros não usam, você usa, as pessoas usam conforme a necessidade. E fora que o nosso serviço é um pouco diferente da saúde, por quê? Porque a gente é proativo. Surgiu uma vulnerabilidade tal dos processadores da Intel, todo mundo leu. A gente é a primeira empresa que já lançou uma regra já no perímetro para evitar esse tipo de problema nos servidores e nas máquinas. Então, a gente é reativo. E os clientes? Os clientes estão protegidos. É o que a gente chama de zero em inglês, né? Zero Day Protection. Proteção no dia zero. Surgiu a vulnerabilidade, a Microsoft vai ter que proteger, sei lá quem. Cara, a gente pensa em como resolver o problema e coloca nos nossos clientes. Então, a gente tem uma área de gente muito especializada que vai lá, cria uma regra e vê onde está a vulnerabilidade, quais são as formas de ataque, abordagem e prevê isso. Então a gente é questão de ser proativo, né? E os clientes pediram isso, pagaram por isso? Não, está dentro do FII e aquele mais de 1 milhão de files foram atualizados online. Então esse é um exemplo prático de uma empresa especializada, de baixo custo e que atende com vamos dizer assim, como se fosse uma boutique os clientes. O futuro é sempre esse, especialização e brigando sempre com baixo custo. Especialização, cada vez que você se especializa mais e abaixa o custo, eu falo, quanto mais a gente protege o cliente, você imagina se 1 milhão de clientes fizer de chamada pra gente. Foi invadido. Quebrou a empresa, só temos 4.800, 1 milhão de clientes, não, são 1 milhão de localidades, né? Dentro dessas localidades algumas têm milhares de pessoas. Imagina, a gente precisa ser muito bom. Então, eu falo, a gente tem um nível de automação e trabalha muito com a inteligência e com a proatividade. Isso faz com que o custo seja viável, apesar da alta tecnologia aplicada. Agora, o resto é sempre caro, é sempre ineficiente e eu brinco, né? Tem gente que coleciona problema, né? Resolve um, cria dois. Resolve dois, cria 4 e vai crescendo em PG. Na hora que o cara vai ver, fala, aí o famoso, não, formata tudo, aí vou começar tudo do zero. Às vezes é mais barato do que consertar perdão das palavras, besteiras, né, que vêm sendo feitas por generalistas, né? Às vezes o cara morre no meio do caminho, mas a dica, como você falou, é as pessoas se informarem, lerem, pegarem uma segunda opinião e não ficarem refém nem do especialista e nem do seu generalista interno ou externo, né? Tirarem suas próprias conclusões, converse, conte na sua linguagem
e exija do especialista que converse, não é que... Até o médico hoje conversa com você na sua linguagem. É mandatório. Isso é o conceito IT Business Oriented. Eu tenho que conversar na sua linguagem de negócio, não na minha. Eu não tenho que usar terminologias técnicas, só se eu quiser enrolar você e te cobrar mais caro. Então, eu falo, a dica é para o cliente: exija uma linguagem que você entenda, que você consiga enxergar o benefício, que você consiga enxergar o que o cara vai te propor, o que ele vai instalar e que você pode cobrar. Beleza. Né? E não precisa ser uma sopa de letrinha e nem um contrato de 5.000 páginas que você fala, desisto, vou fechar a empresa porque é muito complicado. Isso afasta as pessoas. Eu falo, hoje, os maus profissionais, os profissionais que não são sérios em tecnologia, mal formados, eles são os responsáveis pelos clientes acharem que todo profissional de tecnologia é picareta. Não, é o contrário. Tem muitos profissionais muito sérios. Agora, também tem muito picareta que cria problemas para o cliente e ainda cobra por isso. Paulo, obrigado pela disponibilidade, um grande abraço e a gente volta numa próxima vez aí com um novo profissional, uma nova abordagem aí no mercado. Um grande abraço para todo mundo aí. Venda Mais. Agora tudo o que você precisa saber sobre marketing e mercado com Gelson Pandolfo.